Bem-vindos, bem-vindas à segunda temporada da Lu Concept Podcast, gravada em Miami, em parceria com a mídia Gazeta News, que é a maior mídia para brasileiros aqui na Flórida, que eu tô super honrada. A minha primeira convidada, ela é tão especial que ela fez eu começar essa temporada antes, começar a gravar antes, porque eu tinha que aproveitar ela em Miami. Vou contar pra vocês quem ela é. Acabou de fazer 30 anos, a sagitariana, igual tá a Luzinha aqui, maravilhosa. Mãe do Davi e do Noah. Ela é casada com o Rudy, mineira. Ela trancou a faculdade de cosmetologia. Tem muito sangue empreendedor, ela é uma empresária, ela é uma super influenciadora, mais de 20 milhões e meio de seguidores no Instagram. Gente, vocês têm noção do que é isso? Ela tem uma linha de maquiagem maravilhosa, porque ela arrasa na maquiagem, chamada Mari Maria Makeup, que, aliás, a minha irmã é apaixonada por ela. Bem-vinda, Mari Maria maravilhosa! Ai, obrigada, Talu. Tô muito feliz de estar participando do seu podcast maravilhoso. Sucesso, já sou fã. Inclusive, fiz meu enxoval com o Talu. Uma honra dos dois. Dos dois. E agora estou aqui no seu podcast. Que sucesso. Parabéns. Que delícia, Mari. Bem-vindíssima a esse primeiro, né? O primeiro episódio da segunda temporada, que eu tô super feliz em tê-la aqui comigo. Que, aliás, gente, é muito legal contar para todo mundo que o propósito do podcast é trazer informações a empreendedores, famílias, juntando gerações 40 a mais, que é o meu caso, de empreendedores que não entendem de rede social, marketing de influência, com também geração Z, né, que muitos são os clientes de Mari Maria, com as 30, né, como ela acabou de fazer. Então, é mesclando informações de empreendedorismo, sobre Miami, sobre Brasil, como é que funciona essa marketing de influência, redes sociais, família, contextos gerais de Deus, de fé, de medos. Então, esse é o propósito, espero que vocês aproveitem muito. Aliás, já quero contar que com a primeira temporada eu aprendi bastante, porque atropelei geral, Tatá, Romana, galera, eu falava junto, eu não esperava a pessoa falar, eu aprendi muito. Nessa aqui eu vou ficar bem quietinha, esperando a Mari contar, que tem muita novidade. E a gente já vai começar. E vamos que vamos, Mari. Eu quero rapidinho contar pra galera, né? Não vou querer contar a história toda, quem quiser vai lá, muitos já sabem, mas como foi? Eu lembro que vocês me contaram que você se maquiava e dali começou a mídia social, depois o negócio. Rapidinho, como é que foi essa história toda? Então, eu sempre gostei de maquiagem. Eu comecei o meu mundo da make muito nova, com 7, 8 anos, por conta da minha sardinha. Gente, eu sou muito sardenta, não sei se tá dando pra ver. E quando eu era novinha, eu odiava minhas sardas. Passei muito bullying assim na escola, mas foi uma coisa que me deu um gancho para o maior sonho da minha vida. Eu descobri a maquiagem com minha mãe. Minha mãe não tinha muitas coisas de make, tinha uma base, um corretivo, mas já foi o suficiente para eu fazer uma misturinha e fazer a base perfeita na época pra mim, pra eu esconder minhas sardinhas. Olha que loucura. Aí eu apliquei tudo no rosto e fui pra escola. Então, desse dia em diante, parei de sofrer bullying. Jura? Na época. Verdade? E aí, daí eu comecei a gostar mais e pesquisar e acabava até matando aula, gente, pra ir no salão perto da minha casa, pra aprender mais sobre make, os maquiadores. E aí foi me desenvolvendo. Mas assim, minha mãe ficava surtada, porque eu matava a aula pra ir qualquer salão da esquina. Gente. Repeti 3 vezes a 7ª série. Uau! Por causa da maquiagem, Mari? Por conta dessa questão de não gostar de muitas matérias e ser apaixonada pelo mundo da beleza. Olha, gente. E aí eu comecei a... Mal sabia tua mãe, né? Minha mãe botava a mão na cabeça, gente. Ela chorava e falava assim, minha filha, o que vai ser de você? É a 3ª vez que você tá repetindo a 7ª série, mulher. Olha. Não sei o que eu vou fazer. O que eu falo pro seu pai? Não sei mais o que eu falo pro seu pai. Então, assim, desde nova eu gostava. E aí, quando eu fiz uns 16, 17 anos, eu fiz um supletivo pra conseguir recuperar os anos. E aí eu apliquei pra faculdade de estética e cosmetologia. Uhum. E aí eu comecei esse mundo. Aí foi a que tua mãe falou, bom, agora ela vai. E aí tu trancou. Na verdade, a minha mãe não queria tanto. Ela que me deu a ideia da estética e cosmetologia, mas ela falou, ai, tenta pra outra também. Por exemplo, direito. Uhum. Aí eu tentei pra direito, mas eu fiz a prova de direito assim, ó. Tipo, pra não passar. Pra não passar. Tipo, não passei em direito.
Porque não quis, no caso. Não quis mesmo, eu não queria. E aí, comecei a fazer a faculdade de estética e cosmetologia. Eu cursei mais ou menos 2 anos e meio. Tranquei no 5º semestre. Porque eu e o Rudy, a gente ia casar. Mas você já estava na internet, Mari? Não tava na Ainda internet. não? Caramba! Estava no mundo da make, maquiando minhas amigas em casa, tipo, trocando base. Tipo, ai, me dá uma base, eu te maquio. Mas me dá sem 10 remuneração. reais. Às vezes dava Coisa 10 pouca. reais. 10 reais mesmo. Já tava valendo a maquiagem. achando. Me achando o máximo. Eu gostava muito de maquiar minhas amigas pra ir pra balada, pra festa. E aí eu comecei a me maquiar muito. Quando eu casei, eu comecei a me maquiar muito, porque meu marido ia trabalhar e aí eu ficava em casa meio que me maquiando. Quantos anos você tinha? Eu tinha eu acho que 21 quando eu casei. Tá. Bem novinha. Novinha. Só que a gente não tinha muito dinheiro. Então, tudo que eu podia fazer em termos de renda extra, eu fazia. Tipo, eu maquiava minhas amigas, maquiava. Quem me chamasse, eu tava indo. E aí, eu comecei a me maquiar muito pra ver se eu desenvolvia mais outras técnicas. E aí, um dia, meu marido olhou assim, eu fiz uma maquiagem bem bonita. Ele falou, nossa, você muda muito de maquiagem. É muito legal ver essa transformação. E é uma arte mesmo, gente. Eu amo ver várias meninas se maquiando, porque eu acho que você aprende vários traços diferentes, a realçar a beleza ainda mais, visagismo, a gente aprende muito com maquiagem. Então, coisas que você não abriria sua cabeça, assim, sobre o corpo humano, mesmo o rosto, né, que você não chegaria ao ponto de fazer uma ilusão de ótica para parecer seu olho do mesmo tamanho que o outro. É uma arte, entendeu? gente. Não, juro, é uma arte. É um filtro da vida real. Exatamente. E na época, eu comecei a me maquiar muito pra desenvolver técnicas. E aí, meu marido pediu, falou, deixa eu gravar. E eu edito e solto no YouTube. Eu falei, ai, mano, ninguém vai ver, quem vai querer ver? E aí, eu comecei a soltar uns vídeos, mas eu comecei a tomar gosto. No começo, eu tinha, tipo, gente, 10 views. Não foi assim, ninguém ia querer ver e do nada bombou. Claro. Não foi isso. Claro, esse é o caminho sempre, na verdade. E aí, foi a questão com o meu marido, que aí ele começou a gostar também, eu gostar, e ele às vezes não conseguia editar, me ensinou a editar. Ele sabia editar? Ele que sabia editar. Ele me ensinou a editar. E aí depois eu fui fazendo, e começou a crescer bem, gente, números pequenos, sabe? Eu lembro quando deu 100 views. Eu vejo as meninas do TikTok hoje em dia que bombam e tem muito view. E às vezes elas falam, tô flopada. Eu falei, amor, você não sabe o que é ter 100 views, amor. Você não sabe o que é angariar. E eu ficava feliz. Quando eu tinha 3 views, que era eu, meu marido e minha mãe, eu já tava feliz. Claro. Eu tava muito feliz. Mas essa é a base. E foi assim a nossa história inicial, sabe? Até a gente começar a pensar em construir a marca. Mas foi muita união e aquela coisa de você ter alguém pra te incentivar, que eu acho que isso influencia muito. Não, super. Porque além de vocês serem super parceiros, o Rudy é super empreendedor, né? Super. Já de cara ele já foi, visionário. Pensa, porque foi ele que começou. O talento era muito seu, óbvio. Mas teve o tino ali empreendedor dele, né? Exatamente. Ele olhou e falou assim, peraí, isso daqui dá alguma coisa diferente. Aí eu fiquei muito, assim, eu fiquei com aquela questão na cabeça que eu falava, gente, vou me expor. Porque a gente fica um pouco assim, medo, né? Com medo de se expor de alguma forma, de errar. E no começo, uma coisa que eu fazia muito é começar maquiada, tipo, com a pele pronta. Muitas blogueiras faziam isso e eu também fazia. Claro. Porque eu não me sentia confortável com as minhas sardas. Olha. E eu lembro que o primeiro vídeo que deu certo foi quando eu tava toda sardenta, tá? Claro, porque você mostrou a diferença. Aí muitas meninas... Foi onde deu o grande boom? Foi, aonde deu aquela... Eu acho que é quando a pessoa se identifica com você. Tinha muitas meninas que mandavam mensagem falando de melasma e que não se sentiam confiantes. Então, aquilo mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, nossa, eu tô dando uma autoestima ali. Até porque você começou assim, né? Exatamente. E a questão também delas conseguirem falar, não, se a Mari consegue ficar bem, eu também consigo. Ela, olha o rosto dela, toda sardenta. E minhas sardas hoje em dia agrupam muito. Elas são meio melasma, assim, quase todas juntinhas. E aí eu brinco com minha dermata, eu falo, não tira a minha sarda. Ela começa a rir. A doutora Thaís, ela amou. E ela toda vez fala assim, calma, não vou tirar. Porque eu acho que isso... Virou sua marca. Exatamente. E eu não quero que quem não se identifica, às vezes, com as próprias
próprias sardas, as próprias manchas da vida, que a vida nos dá, eu quero que elas possam ver em mim uma solução, ou então, tipo, quando eu tiver com o rosto bem manchado mesmo e estiver saindo, elas possam falar, poxa, tá bonita, eu também tô bonita com minhas sardas ou com minhas manchas. Essa sou eu. Essa sou eu, tá tudo certo, e eu quero passar isso. Então, eu evito alguns lasers, inclusive, pra não tirar. E eu falo, não tira, pelo amor de Deus. Ô Mari, mas como é que foi, assim, quanto tempo demorou, então, dos primeiros 3 views até a criação da Mari Maria Makeup? Ai, foi 2 anos, mais ou menos. E como é que foi essa progressão? Então, bom, você bombou quando você mostrou tua sarda e o antes e o depois. Sim. Como é que foi essa percepção? Assim, nossa, de repente a rede social começou a crescer muito. Como foi essa mudança? Então, foi meio que progressivo, né? Igual eu falei pra você. Mas a gente teve um pequeno boom quando eu comecei a mostrar minhas sardas e tal. Mas demorou 2 anos pra gente conseguir ver, assim, um resultado maior, conseguir Até trabalhar. então você não estava remunerando, tipo, nem no Nada. YouTube. Era só ou já estava no YouTube? Não. Ainda não, tá. Nada. Então você estava fazendo você estava curtindo e nem sabia onde isso ia chegar, tipo. Na verdade, eu fazia como trabalho, eu acordava todos os dias e fazia como trabalho sem remunerar nada, mas eu já acreditava que aquilo poderia ser meu trabalho. Pronto, então você já estava visando um objetivo de crescer ali como negócio. Exatamente. Tá, então foram 2 anos. Aí em 2 anos você fala, meu, agora começamos a faturar, tipo isso. A gente começou a ganhar pelo YouTube com 2 anos. Tá. E aí a gente conseguiu até uma remuneração, eu lembro que na época de R$ 2.500, mais ou menos. Tá. Que aí, quando a gente começou... Por mês. Por mês. Tá. Por mês. Aí eu lembro que quando foi crescendo e foi aumentando, o Rudy, ele deu um start, assim, ele falou, não, vou largar meu trabalho. Eu falei, você tem certeza? Ele falou assim, vou largar, eu acredito que você vai ser a maior influenciadora de make do Brasil. Que maravilhoso. Ele era tipo assim, porque ele sonha muito, sabe? E a gente sonha muito juntos, mas ele olhava e falava assim, você é muito boa. E ele olhava e acreditava, e eu falava assim, não, eu sei que eu sou boa, mas tem muita gente boa, será que eu vou conseguir? E aí a gente ficava muito sonhando juntos, né? Mas o bom é que vocês sonharam e realizaram, né? Vocês sonham e realizam. O lance é esse. Porque sonhar e ficar em casa sonhando não dá, né? Não chega em lugar nenhum. É não, verdade. é incrível, mas é lindo. Mas esse suporte, né? Tipo, ele vê o seu talento, ele ter a visão de não, vamos que vamos, e você também. E foi onde foi, né? Eu acho que esse é o grande diferencial quando você casa com uma pessoa que eu falo que tem pessoas que são âncoras e pessoas que são foguetes. Yeah. Quando você casa com um foguete, o foguete, ele te leva, ele te sobe. Não importa se você tá num mau dia, ele vai te subir de alguma forma. De alguma forma, ele vai te fazer sonhar mais alto. Agora, quando você... Gente, quando você casa com âncora, a pessoa simplesmente, ela te bota pra baixo. É isso. Ela bota defeito em você, ela não fala das suas qualidades, ela não fala coisas boas, ela vai estar o tempo inteiro reclamando. Então, uma das coisas que eu levei pra vida, assim, que eu vou falar pros meus filhos, eu vou falar, case com foguete. É isso. Case com pessoas que vão te elevar. Não importa quem seja essa pessoa tem que te levar pra cima. Sim. Porque não faz sentido você ter uma pessoa que vai te puxar pra baixo, sabe? Total. O duro é a pessoa realizar isso, né? Porque normalmente só dá conta quando já tá envolvido. No final das contas, no começo é sempre tudo lindo, né? Mas eu acho que tem alguns sinais, tá? Tem bastante. Mas acho que a maturidade ensina mais. Quando a pessoa é mais nova, que nem você casou novinha, né? Foi lindo. E vocês têm realmente uma relação linda. E, de fato, é uma relação de Shazam, né? Como diz minha mãe. Vocês têm um chunk, os dois clum e voam. Porque um faz o foguete do outro. Tem pessoas que um é foguete e o outro é âncora. Então, você leva o outro não te leva. Mas eu tinha umas regrinhas. Eu tive um relacionamento meio abusivo. Aham. E aí, eu criei 3 regrinhas, assim, de coisas pontuais que a pessoa teria que pensar mais ou menos igual a mim pra ir pra frente, assim, sabe? Aham. E quais eram as regras? Então, a primeira era a questão de fé. Eu acho que você tem que ter uma fé parecida. Eu acho que não é questão de religião, assim, sim, mas eu acho que uma fé parecida. Eu acho que valores é muito importante. E uma questão também de princípios, sabe? Não só valores, mas coisas que você não admite, sabe? Que faça com você. Então, no primeiro encontro, eu já conseguia tirar algumas regrinhas ali. Eu já olhava e falava essa questão de valores. Tipo, mesmo de vida, eu já começava a conseguir tirar, assim, do Que legal. do jantar. E eu falava, não, É esse. esse não, ou esse sim. Porque eu passei por um relacionamento meio abusivo. Jura? E foi bem difícil. Mas aprendeu nova, né, Mari? Porque tem gente que não aprende.
Imagino, não é fácil. Mas que bom, né? Que veio, e veio. Você já chegou a passar por um relacionamento mais assim? Sim, acho que talvez a grande maioria das mulheres passou. Eu acho que sim. Eu não conheço uma amiga, por exemplo, que não tenha passado relacionamentos abusivos. É difícil. E até se dar conta, né, de que é um relacionamento abusivo. Falei que você ia querer comer? A mineira do pão de queijo. Então, mas que bom, né? Porque eu acho que até, já que a gente tocou nesse ponto, até pra gente não se aprofundar muito, você vê que o sucesso individual, né, mesmo quando você está com um casal, é que vocês formaram uma dupla, inclusive, de sociedade. Mas para que tenha sucesso, né, estando juntos ou não no negócio, um precisa apoiar e incentivar muito o outro, né? E admirar. Porque se você às vezes tem casal que nem sabe o que o outro tá fazendo. Tipo, nem sabe, não sabe o que passou no seu dia. Meu Deus, mas tipo, qual promoção que você teve? Ou com quem que você falou? Nossa, nada, né? Você não conversa. Então, cara, com quem que você compartilha seu teu parceiro ou tua parceira de vida? Exatamente. E tem pessoas que ela meio que bota água fria em todos os seus sonhos, né? Então, é isso. Mas com medo, né? Essas pessoas normalmente são pessoas que têm autoestima baixa e precisa baixar o outro para poder se sentir mais elevada. Tipo isso. Exatamente. Eu penso igual, assim. Mas Mas eu tenho muito medo, porque quando eu saí desse primeiro relacionamento, foi uma das regras que eu coloquei que eu não deixaria que fizesse certas coisas que eu deixei que fizesse, sabe? Eu falei, não. Eu olhei no espelho, eu brinco que é mal de sagitariano, mas eu acho que é mal de pessoa decidida. É isso. Eu saí do relacionamento e eu falei, isso e isso e isso eu não deixo mais que façam comigo. Pode ser o rei do... Mas é amor próprio isso, né? Eu acho que isso é fundamental pra qualquer coisa na vida, assim. Seja desde um relacionamento amoroso até família. Tem, às vezes a mãe é abusiva, às vezes o irmão, às vezes, né, o chefe. Então, isso, a gente tem que estar muito atento ao que estão fazendo com a gente, o que a gente está permitindo que façam com a gente. É verdade. Né? E muitas vezes tem que sair pra poder que nunca mais façam, porque tem pessoas que não vão parar de fazer nunca. A dinâmica é muito louca, né? Muito louco. Mari, me conta aqui. Então tá, e vocês criaram a Mari Maria Makeup. Como começou, né? Tipo assim, qual foi o primeiro produto? Como é que foi o lançamento? Até chegar hoje, né? Quantos números? Qual a quantidade de venda mensal, anual? Vocês têm mais ou menos essa... Pode abrir isso? Então, eu tenho que pegar direitinho. A gente aumentou, a gente conseguiu crescer mais de... Acho que 70% no último ano. Uau! Agora, depois bastante. de pandemia? Nesse último ano foi bem, bem bom pra gente. Só que eu tenho que ver os SKUs, como que estão. Você acompanha de perto os negócios sem administração? Eu acho que a gente já tem mais de 100. Uau! Contando com os batons. Mas a gente tá com um lançamento agora, em janeiro. Que vai ser o lançamento do ano. Uau! Inclusive, a nossa campanha foi toda focada exatamente na minha história com a maquiagem. Que eu acredito que muitas meninas passaram por isso também. Que a maquiagem serviu em algum momento para ajudar ela a se reconhecer. Se empoderar, talvez. Exatamente, que muitas meninas passam por isso, que a maquiagem no começo serve para esconder algo, e depois a gente começa a realçar e fazer a maquiagem ser um utensílio para você se sentir mais linda, mas você já se sente confortável consigo mesma, sabe? Então, é totalmente não é um rebrand da marca, mas é como se fosse, assim, a gente colocando a Mari mais madura. Sim. A Mari que não só faz o reboco, mas que vê a maquiagem de outras formas. Então... Que até como você se vê hoje, talvez, Mari. Exatamente. Sim, porque talvez até essa tua segurança, essa tua confiança, né, de estar falando isso, né, deixa minhas sardas aqui. Talvez há 20 anos atrás, né, você não faria isso jamais. Você ia falar, tira tudo. Nunca. Eu lembro que minha mãe, quando eu tinha mais ou menos uns 9... Eu vou falar um trem desse, ela vai ficar brava. Mas ela usava um ácido dela que era pra clarear minha pele. Porque ela devia ver tu tão frustrada, né? Exatamente. Eu falava, mas eu quero tirar. Ela falava, minha filha... É porque eu não entendia. Minha mãe não tem sarda. Meu pai, assim, tem mais no ombro, assim. Eu puxei as sardas do meu bisavô. E a tua sobrinha é igualzinha, né? A minha irmã é meio ruiva também. Ela é ruiva. Totalmente ruiva. Olha que barato. E aí, a gente puxou do nosso bisavô. E aí, eu não entendia porque eu tinha sarda. Eu falava, mas por que eu tenho sarda? Ela falava, minha filha, você... Gente, você sabe, quando eu era criança, eu amava. Quando eu vi uma ruivinha, eu era apaixonada por ruivos.
Eu sempre amei ruivinha. E eu amava justamente por causa do cabelo e da sarda. Eu achava sensacional aquilo. E assim, pra mim é muito louco. Lá atrás eu sofria muito com as sardas. Hoje em dia eu gosto, eu olho assim pra minha dermato e falo, não tira, não Tem tira. filtro de sarda hoje, gente. Hoje tem, graças a Deus, gente. Graças a Deus que Muito chegou louco, esse né? ponto. É muito louco, gente. Ô, Mari, e como é que foi? Ou então, o que chegou primeiro? A Mari influenciadora ou a Mari empresária? Então, a Mari, influenciadora, com certeza. Tá. Você tava com quantos números quando começou a empresa? A empresa eu já tava com 1 milhão, a gente começou com um pincel. Isso quando? Foi em 2017, eu acho. Tá. Que a gente começou com pincel. Com 2018. Deixa eu ver. Eu acho que foi em 2018 com pincel e 2019 a gente conseguiu entrar com outros produtos. Foi isso. Tá. Mas aí a gente começou com pincel por conta que eu queria um pincel específico. E aí meu marido, ele foi atrás desse pincel com uma distribuidora, não era distribuidora na época, era uma fornecedora aqui dos Estados Unidos, que fornecia para MAC, para várias marcas muito boas, que hoje em dia fornece para várias, Clinique, Huda. Tá. É a mais potente. Ela é muito boa, muito boa. E na época, eu lembro que eu tinha quase 1 milhão, não tinha 1 milhão ainda não, Tá. tô falando mais ou menos 1 milhão, mas... Instagram ou YouTube? No Instagram. Tá. E aí eu lembro que ele ligou, assim, pra essa fornecedora falando, e tipo assim, eu acho que ela ficou impressionada com a cara de pau dele mesmo. Que ele falava, meu amor, eu ofereço para as maiores marcas, o que você tem para me dar? Assim, Minha mulher tem 1 milhão de seguidores no Instagram, pode ser? Pode ser. Isso daí já serve, mas assim, eu acho que pra ela não enchia tantos olhos Claro. naquela época, sabe? Claro. E foi aí que a gente veio com a ideia de vir com esse pincel. A gente desenhou o pincel. Meu cunhado é design e ele desenhou. E aí a gente veio depois com outro pincel que é triangular. E esse pincel foi nosso top, assim, Foi a mudança best-seller. de chave, tudo. Exatamente. Que ele, simplesmente, a gente fez um recorde de vendas. Eu já Uau. trouxe em várias cores, que é o triangular, que a gente tem a patente no Brasil. Olha. Inclusive, quando a gente começou a pensar nesse pincel, que a patente era dessa fornecedora, ela deu pra gente no Brasil. Olha. Ela falou, não, eu acho que é a cara da Mari aqui a patente. E a gente tinha desenhado a parte do cabo e tudo. E ele falou, não, eu acredito em vocês, estão aqui a patente. Então, Que foi uma coisa... máximo. Que foi um sonho. A gente começou bem pequenininho, com pincel. Eu lembro que eu fazia caixa. Eu e meu marido, a gente fazia caixa. Então, eu falo que eu passei por todos os processos de Lindo. entender a frente do marketing, de você conseguir fazer o vídeo, tentar engajar com as pessoas o produto, viralizar o produto. Porque no começo eu trabalhei também com farsalho. Não sei se você conhece. Não. Talvez você conheça. Não, nunca. É um produtinho que é tipo um elixir, tipo... ele é como se fosse um óleo. Não Tá. sei se é um óleo. Eu posso falar um óleo, porque tem vários... É um blend de óleos. E ele também tem um sérum. Tem vários... Ele é basicamente para skincare. E a formulação dele é focada naquela coisa mais limpa, né? Tá. E eu já tinha ajudado ele com a viralização de um produto, que era o de gotas E dele. na época você fez uma publi pra ele. Eu fazia publi pra ele e a gente conseguiu viralizar no Brasil. A gente conseguiu, assim, virar trend no Brasil na Uau. época. E, assim, a gente começou a entender essa parte de questão de viralização do produto e tudo mais. E eu trabalhei em algumas outras marcas no Brasil pra ajudar com esse tipo de... E aí você aprendeu enquanto fazia. Conteúdo, marketing digital. Sim. E tentar ajudar a vender mais o produto. E não só a entender do produto em si, né? Porque a gente, às vezes... Por que o produto não tá vendendo? O que ele tá causando nas pessoas? sim. Então, entender todo o 360 do produto. Então você fazia parte, inclusive, desse contexto, Mari? Exatamente. Interessante. Mas você fazia porque queria ou fazia parte do escopo da relação que você tinha com a marca? Eu sempre gostei de entender o porquê que cada produto estava vendendo mais, estava vendendo menos. Eu tinha muita reunião com o distribuidor também de algumas marcas. Então, eu tomei frente de muitas marcas, como a pessoa que ia dar workshop, falar com o distribuidor. Então, eu meio que fazia um tour pelo Brasil, eu viajei bastante. Então, eu fui conhecendo, tipo, as dores, as vontades. Que legal. E foi um dos motivos de eu ter vindo com a minha base,
que era a Velvet Skin, que no começo, assim, foi uma base que super viralizou e muitas pessoas falaram bem, falaram mal. Então, tipo assim, que eu consegui fazer essa questão de você falar mal também vende, Sim, porque falar mal também vende. Claro, claro. Parece Tá que não. falando. Desde que não só fale mal, né, gente? Tem que falar Claro. bem, tem que dividir opiniões para as pessoas quererem testar. Ué, se tem alguém falando bem, alguém falando mal, peraí que eu quero ver a minha Mas é opinião. interessante que você aprende, você teve um estágio bem importante, né, com as outras marcas para poder entender quando fosse a tua. Exatamente, Nesse caso. exatamente. Muito legal. Foi uma experiência meio que única, assim. Eu quis ter essa experiência, porque quando você acaba trabalhando com marcas, você escolhe. Se você quer trabalhar mesmo, mais profundo, eles mandam um escopo pra você, você pode só fazer o vídeo e tchau. Sim. Ou se você quer abraçar. E eu abracei algumas marcas. Você já tinha foco na tua? Ou na época era curiosidade? Eu queria ver uma marca viralizando, sabe? Sabe aquela coisa que você olha e fala assim, eu quero fazer uma marca viralizar. E eu falei... Era só meta. Era uma meta de vida que eu tinha. Então, eu peguei uma marca que no Brasil era bem baratinha. E eu falei, cara, eu vou fazer essa marca viralizar. E eu usava todos os produtos dela de uma forma muito orgânica. E influenciava de uma forma positiva quando eu ia também nos workshops. Então, assim, eu conseguia influenciar de uma forma positiva os produtos que eu acreditava dela. E tipo assim, chegava um momento que você testava alguma coisa e você não gostava e você falava também ou não? Sim. Ah, então, isso aí, essa verdade é importante, né? Chegou alguns momentos que eu falei, deixei claro coisas que eu não gostava da marca e que eles conseguiram melhorar na época bastante. Então, a gente trocava muita ideia. Até que um dia eu chamei eles para fazer uma parceria, uma criação, e eles acabaram, tipo, querendo, aí depois meio que... Aí eu comecei a falar, não, eu acho que é melhor fazer sozinha e tal. E foi aí que eu tive a ideia. Eu falei, não, vamos continuar a marca sozinho. Porque é o mais difícil. Você pode fazer uma cocriação, né? Com a marca. Que já existe, né? Que já existe e que dá super certo. E quando não é seu foco 100%, eu acho que é o ideal. Porque você vai despender do seu tempo para entender sobre formulação, para entender como que você vai divulgar o produto. É um negócio, né, gente? Para fazer a distribuição, para correr atrás de embalagem. Então, assim, são muitos detalhes. E se você e não aí, tá normalmente, disposta... a marca fica com essa parte, né? Exatamente, que é uma parte extremamente difícil. E aí, quando você não está disposta a passar por isso, o que você faz? Você faz uma cocriação ou uma parceria, Claro. que dá super certo também. Super, porque cada um fica com a sua expertise, Exatamente. digamos. Ô Mari, como é que fica, por exemplo, até uma pergunta que eu fiz muito para as meninas, porque hoje a gente sabe que influência digital dá uma remuneração muito boa, sobretudo quem tem uma influência impactante, né? Que é o seu caso, com um nicho bem determinado e tal. Então, digamos, você já tem uma remuneração, teria ela como influenciadora digital, que de alguma maneira tem muito menos demanda do que uma empresa, né, que é física, que é o caso da maquiagem, que você demanda tudo isso. Embalagem, armazenamento, distribuição, retorno, enfim, um monte de coisa, né? Vencimento. E no caso de vocês tem o quê? Deve ter certificações, né? Pela Anvisa, essas coisas. Então, assim, realmente a demanda de um negócio tradicional, né? De um negócio que a gente sabe como normal, de regular, das antigas, tem muito mais demanda do que um business de influência digital, que a gente sabe que também, né, eu com a minha pequena influência sei o quanto que demanda, né, não só de questões emocionais, como também luz, posicionamento, o que você vai falar, como você vai se comportar, como você vai influenciar. Então é óbvio que demanda demais, mas é muito, não tem comparação. Então, o que você me diz, você que empreende, né, já era uma influenciadora, claro que não era do tamanho que você é hoje, né, o que você diz para uma pessoa hoje, putz, então tá bom, eu tenho hoje esse negócio, né, que vamos pôr um cara que é empreendedor na minha idade, eu digo por quê? Eu tenho muitos amigos de vários segmentos, aqui nos Estados Unidos e no Brasil, que têm, assim, negócios muito bem-sucedidos e que ainda não entenderam as mídias sociais como fundamentais para os seus negócios. Então, às vezes, tem pessoas com, sei lá, com um negócio de 20 anos, que estão vendo pessoas com 20 anos passando deles hoje, em termos de números, inclusive, porque ainda não entendeu esse lugar. Então, por que você, uma mulher, né, que era uma influenciadora ganhando dinheiro, entendeu que seria interessante abrir um outro negócio e como são as duas frentes em termos de remuneração? Hoje você remunera com qual mais e por que você acha que é importante ter os dois e como chegou nesse lugar? Então, hoje eu ganho com certeza muito mais com minha marca, mas eu dependi muito do publi para conseguir construir a minha marca. Então, eu investi muito. É aquela coisa, se você é uma influenciadora e você quer
ter um produto, você faça. Eu sou da pessoa Usa que... da sua influência, né? Eu sou da pessoa que incentiva. Minhas amigas, quando falam, quero fazer, eu falo, faz. Porque é melhor você fazer, com certeza. Mas sobre quem não está ainda no digital, eu acho que tá perdendo tempo. Total. Não faz sentido uma pessoa não estar mais no digital. Você tá perdendo... eu tenho 2 views. Mas, gente, 2 views. Podia ser 2 clientes, exato, entendeu? Então, exato. assim, eu sou totalmente pró essa questão de quem não é do digital, vir pro digital, arrumar uma forma de estar presente. Então, assim... Pra mim, hoje em dia, compensa muito trabalhar com minha marca. Mas é igual você falou, eu tenho que estar disposta. Senão, eu poderia fazer uma parceria como influenciadora. Você consegue utilizar da sua imagem para vender do mesmo jeito em parceria com outra marca. Então, às vezes você procura uma marca e faz em parceria com ela. E... de preferência, uma marca que você se identifique, né? Claro, e que acredite, né? Que acredite. Desde que você acredite na marca, vai fazer total sentido. Você vai conseguir conversar com a pessoa e criar um produto. Claro. Uma cocriação. Claro. Quando você começou a sua marca, você vendia nos seus canais ou você já estava com lojas? Como é que era a principal venda? Eu só vendia online. Mas nas suas redes, tipo assim, você tinha o teu e-commerce. Sim. E aí você que fazia, tipo assim, você que era o teu canal de divulgação. Exatamente. E aí você mandava tuas amigas influenciadoras. Exatamente. No começo foi assim, eu lancei o pincel, não cheguei a mandar pra influenciadora na época, no começo. Mas eu lembro que no primeiro dia a gente conseguiu 1000 vendas. Uau. E foi assim, uma coisa eu falava, a gente vai ter 3, 4 vendas. e 1000 vendas, a gente ficou chocados. Então, assim, na época, pra mim foi... Não, nossa, é uma potência. Foi um sucesso. E até porque o e-commerce no Brasil vem crescendo bastante, mas na época ainda estava em passos mais curtos, assim. Principalmente para mim, que não tinha um site, assim, robusto. Hoje em dia eu tenho. Mas você, na época, já era digital, né, Mari? Então, acho que já tinha Primeiro, você já tinha construído uma credibilidade, né? Sim. Dentro daquele 1 milhão que você tinha. E aí, você já era digital. Então, você colocar um link ali... Era mais simples pra galera que é digital, porque você pega essa geração Z que é digital total, né? Então, assim, o teu público consumidor, qual a faixa etária maior? Então, de 25 a 30 anos. Jura? 30, Ainda são até mais velhos. Eu achava que era mais novos. Eu também achei. Mas não, até que não. Olha que legal, porque são consumidoras, né? Tipo, tem poder de consumo, não depende da mãe pra pagar a maioria deles. Exatamente. Parece que não, mas eu tenho por conta que eu acabo gravando muito com os meus sobrinhos e tudo, então acaba que um público jovem me conhece, mas eu tenho um público que anda crescendo comigo, que gosta de make mesmo, que é desde que eu tenho 23 anos. Legal. Então, assim, é um público mais ou menos da minha idade. Que consome maquiagem, que gosta de uma maquiagem, assim, que tem essa pegada mais cool, mais divertida. Porém, a gente consegue ter bons ingredientes, um preço legal, que no Brasil é muito importante se preocupar com o preço, por essa questão de você conseguir atingir as pessoas um bom produto, com preço legal e a embalagem. Então, é BBB, né? Que a gente fala. Mas é difícil, mas Mas, Mari, eu sou tão old school que eu e minhas amigas, a gente dá muita risada. Porque na minha época, eu não sei se tinha muitas meninas, né, na minha época, que maquiavam como vocês se maquiam. Porque quando a gente vê vocês fazerem, a gente fala, cara, isso é um reboco. Tipo assim, quantos produtos vocês usam? Tipo assim, sei lá, às vezes 20, 3, 4, 5 pincéis pra uma maquiagem. O que faz completa diferença. Tipo assim, completa diferença. A gente chega no negócio e fala assim, o que eu faço com esse pincel? Esse pincel é pra quê? Cara, eu fui aprender, tipo assim, eu passava só lápis no olho e batom. E, tipo, uma maquiagem, porque eu sou de praia, então eu vivia com a cara, vivia queimada de sol. Eu só fui começar, quando começou a ruga bombar, que eu falei, cara, agora eu preciso esconder isso aqui. Mas aí que tá, né? Engraçado. As pessoas falam muito isso, da questão da maquiagem, esconder ruga, não esconde. Não, pior que o reboco deixa mais velha ainda. Não esconde. Amor, quando a maquiadora me bota reboco, eu falo, acabou, agora eu tô com 90 anos. Eu falo que eu entrei num processo de tirar o reboco, gente. Eu vi, você tá bem clean. Tá bem maquiagemzinha leve. Eu com 20 anos, tá, Lu? Era reboco puro. Você não tem noção. Eu falo que tem uma época da idade da menina, da mulher, do jovem, do adolescente, que você pode tacar ali reboco, que vai ficar lindo. Mas depois... Porque já é linda sem nada, né? A pele é mara. Não dá. Skincare, amor. Aí você vem, claro, com uma base nos lados certinhos pra dar aquela acentuada, mas é o que eu falo. A maquiagem, você precisa de conhecendo os detalhes até pra você entender do seu rosto.
A maquiagem, gente. Mari, mas posso falar? Eu muito aprendo com você de ver, porque assim, eu vejo, e é muito impressionante, porque é uma arte, que eu digo que é uma arte, claro que vocês fazem as edições, mas às vezes tu mistura umas cores, daqui a pouco aquela cor virou rosinha. Eu falei, gente, é uma arte, que nem um pintor fazendo um quadro. Então, é uma arte, de fato, que a gente tem que entender como um artista. Se eu falasse pra você que a maquiagem me ensinou a ter amor próprio, Claro. você acreditaria? Acredito, não tenho a menor dúvida. Porque eu tinha baixa estima fortíssima. Que loucura. Além de não gostar das minhas sardas, que foi um dos motivos de eu começar com a make, eu não me achava bonita de jeito nenhum. Então, Interessante. a maquiagem foi algo que eu aprendi a me cuidar. Com a maquiagem, eu aprendi a me valorizar, a olhar no meu olho. A gente olha muito no olho dos outros, né? A gente fala muito de olhar no olho do outro e olhar no seu olho. E chegar no espelho e olhar no seu olho. E saber... se admirar, né? Exatamente. E falar um bom elogio pra você. E falar assim, a gente tem muita mania de se botar muito defeito. Então, a maquiagem, o que ela me ensinou? Ela falou, nossa, minha sobrancelha é bonita, falta só 2 pelos aqui. Não... Nossa, minha sobrancelha é horrível, eu vou fazer uma nova. Então, a maquiagem, o diário da maquiagem, o dia a dia, de você começar a fazer todos os dias, você começa a valorizar o que você tem. Porque você se olha no olho o tempo inteiro. E se achar bonita. Quando você tá pronta, tô bonita. É interessante porque é o que eu falei brincando, mas é uma verdade. É um filtro da vida real, né? Porque hoje todo mundo usa filtro no Instagram. Né? Por mais que você... eu me acho bonita, eu tô bem bonita, mas se eu puder botar um filtro, eu taco. Com certeza. Não é? Então, assim, se a maquiagem realmente faz diferença, que nem eu me produzi toda por causa de Mari, né? A Lud, maravilhosa aqui de Miami, eu falei, Lud, você arrasa nessa maquiagem. E ela arrasou, entregou tudo, Lud. Ela arrasa, a Lud arrasa. E aí eu falei, tenho que fazer uma make maravilhosa, porque imagina, minha filha, não sei nem que começa a passar o quê. Ela fala primeiro hidratante, não sei o quê. Então, mas eu vejo você, eu vejo a Camila, eu vejo as meninas que trabalham, que de fato sabem maquiar. Eu falo, gente, isto é uma loucura. Aí eu já comprei umas coisinhas, já entendi qual que fica bom, qual que não fica. Exatamente. Mas eu fui começar a fazer isso depois dos 40, gata. Você pensa isso, que loucura? É louca, loucura, né? É loucura, gente. Mas eu acho... Minha mãe é assim. É interessante. Minha mãe eu é acho assim. que da nossa geração... Você é muito mais nova... Não, você é mais nova que minha mãe. Não, mas eu tô falando... Mas eu ainda sou de uma geração old school. Tipo assim, dos 30 pra baixo que é vocês já são muito mais internéticos, vocês são muito mais essa... Sim. E talvez pela internet... Não sei, mas é diferente. Assim, na nossa época, eu lembro que a gente tinha blush, lápis, rímel, batom. A minha irmã mais velha e minha mãe é assim. É isso. Quantos anos a sua irmã mais velha tem? Ela tem 39. Quase... Não, um pouco mais nova, né? Que eu acabei de fazer 44. A minha mãe tá já com 60. É, então, a imagina. diferença é grande. Mas a minha mãe, ela não usava nada. É louco, né? Nada. É isso. Eu lembro que minha mãe ela pega até hoje, pincel de blush, pega o blush, passa no olho. Eu falo, mãe, você tá zoando com a minha cara. Ela faz assim, chanfra o pincel, passa assim no olho, pra deixar... Ó, agora que eu aprendi que tem uns batonzinhos, talvez você até tenha na tua coleção, que esse batom ele serve pra blush, pra sombra, pra batom, amor, isso aí é pra mim, ele é vida. Maravilhoso. Multifuncional é vida. Ele é vida pra mim, porque assim, é isso, a gente aprendeu assim, pelo menos na minha época, né? Mari, e o que a Mari de 20, 21 que casou... Não sei se você, na época, se imaginava com 30. O que a Mari de 20 pensava estar com 30? Ou o que a Mari de 30 falaria pra Mari de 20? Ai, gente, é incrível, né? Porque quando a gente tá nos nossos 20 e poucos anos, eu acho que a gente acha que vai viver pra sempre, que a gente tem todo o tempo do mundo e que a gente tem algum superpoder, né? Eu não sei qual, mas a gente acha que a gente dá mais conta do que realmente dá. Eu era uma menina, continuo sendo, né? Mas eu era muito sonhadora e acreditava muito nas pessoas. Eu tenho uma coisa de acreditar em todo mundo muito. Olha. Eu falaria assim, pra mim, com certeza, eu falava assim: seja um pouco menos, seja menos. Se cuida. Seja um pouco menos, porque eu sou muito intensa. E Sagitário, né, gata? Essa intensidade, assim, de querer... eu vejo uma pessoa, eu quero ver a pessoa muito bem, eu quero ajudar muito, eu quero entender tudo da vida dela, eu quero abraçar e viver. Mas essa energia que vai e volta. Mas machuca, né? E então eu já me machuquei muito durante minha vida. Jura? Porque eu sempre fui intensa, igual eu falei, primeiros relacionamentos, amizades, eu sou muito intensa. Então, eu falaria pra eu ser um pouquinho menos e olhar um pouco pra gente, né? Olhar pra mim, perder mais tempo comigo. Porque às vezes a gente quer muito ajudar o outro, mas a gente tá precisando de ajuda. Sim. E, tipo assim, cuida de você, se olha. Porque
o momento melhor da sua vida é quando você se fecha. Às vezes você fala assim, eu tô sendo excluída, ninguém me quer. Não, um bom momento para você se fechar, se valorizar, crescer, se dedicar, que você vai atrás do sucesso e vai conseguir. Vai. E você sabe, Marquene, eu sempre fui muito festeira, sempre fui muito isso, né? Fogo, 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 como eu contei, Sagitário, Áries. E eu sempre fiz festa, acaba uma festa, eu tô pensando na festa ano que vem. Esse ano, eu tava também tanta loucura, tanto trabalho, pós-pandemia, aquelas reinvenções loucas. Gente, eu quis acordar, ver o sunrise, porque eu não vi, eu sempre vejo, não consegui ver de tanto trabalho esse ano. Eu falei, não, eu vou ver meu nascer do sol. Eu vou ficar sozinha. Eu fui andar de bicicleta, eu voltei, fiquei na praia. Depois eu quis andar de barco só. Eu não quis fazer nada, eu quis ficar com a minha energia. Cantei parabéns só eu, meu marido e meus 2 filhos. Foi tão louco, mas foi tão especial. Eu falei, gente, eu preciso me conectar comigo, com a minha energia toda de novo. Era uma baita lua cheia, maravilhosa. E é muito importante, assim, a gente estar conectado com a gente, assim, peraí, o que eu quero, o que eu não quero, né? O que faz sentido, o que não faz. Porque, às vezes, a gente se dispersa com algumas coisas que não faz sentido. Exatamente. E não é você ser egoísta. Não. É questão de você se encontrar para se ajudar o próximo. Claro. Eu falo muito da questão do avião. Quando cai a máscara, você tem que primeiro colocar em você para colocar do lado. Isso. Então, eu falo muito isso. Você não tá bem... Não vai saindo, não vai... O que acontece? Não dispersa energia. Não dispersa, porque você pode até colocar farpa onde você não deveria. É entendeu? isso. Então, se encontra, acha seu norte, se estabiliza e depois você vai e ajuda quem você quiser. Se você tem essa coisa de expansiva, que eu tenho também, aí você vai ajudando. Mas enquanto sua energia não tá canalizada ali... Fica um pouquinho isolada e aceita o isolamento. Não, é importante essa conexão para poder se energizar de novo. Eu odiava o isolamento. Odiava. Mas você acha que a maternidade te trouxe isso, Mari? Foi. Você acha? Com certeza. É isso. É isso, a maturidade, né, que vem junto com a maternidade. Assim, sem querer, ela vem. Né? E tem que vir, né? Porque senão como é que faz? Quem cuida daquela criança? Outra criança não pode. Exatamente. Eu sempre fui muito intensa, igual eu falei. E quando eu tive filho, eu era, tipo, livre. Sabe aquela alma livre? Sagitário, gente. Claro. Fala amanhã, vamos pra Tóquio. Tô indo pra Tóquio. Amanhã, vamos pra uma rave. Tô indo pra rave. Eu sempre fui muito animada pra fazer trabalho também. Por exemplo, virar o dia fazendo trabalho. Eu adorava fazendo gravação. Depois, quando você tem filho... Primeiro que o seu tempo já não é mais seu, né? Completamente. Acabou. Ninguém te conta, mas acabou o seu tempo. Você tá grávida, acabou o tempo. A gente tava contando isso no carro. A gente falou, gente, como é que pode, né? Ninguém conta pra gente o que acontece depois do filho. Exatamente. E assim, é engraçado porque a pessoa fala instinto materno e tudo mais, mas tem muitas pessoas que... Gente, não cuidou nem de um cachorrinho. Não, é difícil. Não sabe. Não, o instinto materno a gente acaba tendo porque ama e não tem o que fazer, não tem pra quem correr. Mas assim, não é fácil. E ninguém aprende, ninguém nasceu aprendendo aquilo. A gente aprende conforme vai errando também, né? E no desespero, chorando também muitas vezes. Exatamente. Tem uma amiga minha que não cuidava nem de uma planta, nunca cuidou de uma planta. Falava assim, Mari, eu não sei o que fazer. E é exatamente o que eu senti. Eu senti assim, que ninguém me contou o que seria. Eu sei que eu queria muito, porque meu sonho era ter filho. Meu sonho, assim, da alma. Nossa, eu queria muito ter filho. Queria muito ser mãe. Eu acho que eu quis tanto ser mãe que eu acho que eu vivi um tempo da maternidade, eu acho que 1 ano, que meu filho olhava pra mim, eu olhava e ficava assim, eu sou mãe. E, tipo, eu olhava e eu ficava perdida. Eu falava, eu sou mãe mesmo. Então, eu fiquei um tempo sem... colocar isso na minha cabeça, sem cair a ficha, que eu era mãe. Mas você sabe que até hoje, olha, meu filho com 15 anos maior que eu, olha pra ele e falei, não é possível, que é meu filho, gente. Esse moço aqui. É muito louco. A minha mãe outro dia também, a gente tava em Santos tomando um vinho, ela fez assim pra mim, cara, tem uma mulher, eu tenho uma filha que é uma mulher, gente, eu já sou vó. É muito louco, porque assim, é uma coisa fora do nosso entendimento, né? E é uma coisa tão louca que eu tava vendo outro dia, eu acho que foi no TikTok, que uma menina falou que ela fala sobre conteúdos... Que ela até fez um conteúdo comigo. Tudo que acontece com você na vida adulta é um reflexo da infância, né? Falam. E eu acredito muito nisso. Você fala em que sentido? Em sentido, tipo assim, por exemplo, alguma coisa que te frustrou na infância e aí reflete na sua vida adulta. Você sabe que eu sou psicóloga, né? E eu não sei se é 100% verdade, mas eu acredito nisso. Sim, que na verdade a criação, por isso que pai e mãe são tão massacrados, porque eles que são os responsáveis, no final das contas, por fazerem ou não fazerem.
Exatamente. Então, é isso. Então, e essa menina fala isso. É verdade, é verdade. Por isso que terapia, muitas vezes, para muitos casos, é muito importante. Porque você precisa tirar bloqueios que você não entende, mas que vem de lá, né? Mas é muito louco esse negócio de terapia, né? Eu falei, eu vou começar a fazer terapia, eu vou te contar. Aí, beleza. Só que o meu tempo, gente, é surreal, assim, é cronometrado. É tipo, eu chego... Pra comer, eu, às vezes tenho 20 minutos, 10 minutos. É muito rapidinho, até porque eu trabalho muito com formulação, teste de produto. Então, chego em São Paulo, eu tenho tempo corrido, até criança toma seu tempo, tá? É isso. 2, né, agora. E aí eu falei, vou fazer. Comecei a fazer. Mas você sentia essa necessidade, assim, de fazer emocional? Não sentia, mas falei, vou fazer. Todo mundo faz, vou fazer. Vou fazer, ué. Mas é que não era genuíno, porque, assim, normalmente é interessante quando você tá sentindo uma necessidade de mexer em alguma coisa. Exatamente. Só que eu tô vendo, por exemplo, eu conversando com você aqui, você trazendo tudo que você tinha de complexos, digamos, né, de autoestima baixa. Você tá percebendo, você tá se empoderando. Talvez não seja o momento agora de você querer se entender, porque você já tá, de alguma maneira, se entendendo. Entendi. E tá evoluindo. Então, você não tá com essa necessidade. Seria uma coisa angustiante, talvez, assim, quando nasceu, talvez, o Davi, que você tava naquela, meu Deus, perdi meu tempo, ninguém me contou, ninguém me cantou. Esse momento, se tivesse muito dolorido, né, que fala? Dolorido? Aham. Se tivesse aquilo demais, frustrante, você não conseguisse administrar, aí uma terapia seria fundamental. Você não tá administrando, tem alguma coisa que tá te abalando emocionalmente, tem uma coisa que tá te deixando incomodada. Então, aquilo, você precisa, eu não tô conseguindo resolver isso, tô incomodada. Aí, cara, você tem que fazer uma terapia que você vai salvar a tua vida. Com certeza. Ou então, tipo, eu não consigo largar o reboco com 40 anos de idade. Tipo, eu não estou ainda me olhando no espelho e me sentindo feliz. Caramba, eu preciso me organizar, eu preciso me aceitar. Aí foi muito engraçado. Eu comecei e tal. Aí comecei a tentar encaixar a agenda. A moça começou a brigar comigo. Eu falei assim, que terapeuta é essa que está me deixando surtada? Eu falei, não faço mais terapia. Ela brigava comigo, porque eu não conseguia, às vezes, conciliar. Eu falava, olha, não vou conseguir tal. Aí ela falou, você tem que ter um horário. Eu falei, amor, deixa eu te falar. 2 filhos, 2 empresas, marido, família. Minha mãe depende emocionalmente de mim, às vezes. Não tá tendo agenda. Mas é que pra ela tava entendendo, tipo assim, no lado da psicóloga, ela devia estar entendendo, tipo assim, ela tá se boicotando. Pode ser. Você entendeu? É o contrário. Tipo, você tava ok com você. Mas talvez você procure a terapia no momento que você não tava afim. Não tá no momento da terapia. Exatamente. Porque a terapia, você de fato tem que estar no momento pra estar ali. Porque você vai descobrir coisas e você vai lidar com situações que você vai ter que lidar com aquilo. E você tá sem tempo pra lidar. E você não tá afim, você não tá precisando. Você tá entendendo? Então, assim, ela falou, ela está se boicotando, ela precisa se priorizar, digamos assim. Sim. Eu tô achando que é assim que ela tava te enxergando. Mas chega um momento da nossa vida, eu acho que principalmente quando os filhos são pequenos, eu não sei se você sentiu isso também, que você não tem tempo pra nada. É aquilo que a gente tá falando do tempo. É difícil. Não tem tempo. Não tem. E então, aí não tem tempo nem pra surtar. Não tem. Não tem tempo. Não tem tempo. Você surta. Você, tipo assim, você desmaia e você tem que levantar sozinho o seu corpo. Apareceu uma menina, um meme, alguma coisa apareceu no Instagram, a mulher fazendo uma mãe, tipo assim, ai meu Deus, querendo chorar de tristeza, daqui a pouco, ai meu Deus, tem comida na fogão, ai meu Deus, tem roupa na máquina de lavar, ai meu Deus, meu filho chorando. Tipo assim, você não tem tempo nem pra chorar. Exatamente. É uma loucura, é uma loucura. Mas, gente, essa é a vida, né? Essa é a vida, e é mara. E graças a Deus. Não, mas é isso, você não tá precisando de terapia, pelo jeito. Exatamente. É igual o meu filho. Meu filho, ele é impressionante. Ele não para. Ele é ariano, eu falei. Ele não para o dia inteiro. Ele fica doente, ele não para. Graças a Deus. Outro dia ele não tomava remédio, eu dei Bezetacil. Ele não parou. Gente. Ele não parou com Bezetacil, amor. Eu fico mancando uma semana. Uma semana, Talu. Ele não parou. Ele tem 2 anos. Eu puxo a perna uma semana com Bezetacil. Você já tomou Bezetacil? Eu não lembro, acho que talvez. Horrível. E ele vai. Não sente dor. É isso. Ele tá na escolinha já, Mari? Já. É porque acalma também, né? Dorme bem? Dorme a noite toda. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Exatamente. É a melhor parte, assim, do dia porque quando a gente consegue você ter uma dormir. noite, isso que eu tô falando, isso é bom, sabe? Porque acho que a dificuldade do bebê, é aquela privação de sono que a mãe tem naquela fase, que é muito estressante, que muitas mães têm, principalmente aquela fase que tá amamentando, aquela coisinha toda. Isso é desesperador. Minha cunhada tava, há um ano que meu sobrinho nasceu, ela tava naquela demanda de leite, livre demanda, não sei o quê, ela tava exausta, porque ele não dormia. Cara, então, eu acho que quando você não dorme, você nem dá conta direito essas tarefas do dia seguinte. Agora, se você dorme bem, amor, no dia seguinte você voa.
Exatamente. Né? Então, se ele tá dormindo, deixa ele fazer o que tiver que saracotear. Exato. Porque cansa, mas dorme. Deixa ele dormir à noite. Não, eu amo. Eu falo assim, graças a Deus, os dois bom. meninos dormem a noite inteira. O Noah... Gente, o Noah dorme a noite inteira desde que saiu da maternidade. Graças a Deus. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas é muito vibe de vocês também. Eu falo muito, gente, a mãe... Os filhos pegam a vibe da mãe, pegam a vibe do pai. Será? Eu acho muito. Pode ser que eu esteja bem louca falando, mas eu acredito que eu falo, gente... Quando nasceu meu primeiro filho, minha sogra quis ficar comigo. Eu falei, gente, eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha com ele. Eu quero me descobrir aqui. Sabe? Tipo, eu não quero ajuda, eu não quis nem babar, não quis nada. Eu no começo não tive também. Eu depois com a Leona eu tive, porque você perde vida, né? Você acaba... eu surtei, juro. Ela tinha 3 meses, eu tinha 2 anos, eu tava naquela fase de desfraude. Nossa, loucura. Eu falei, não, agora eu preciso de uma ajuda. Sim. Mas eu entendo muito que se a mãe, por mais que vai errar, ela tá com uma segurança, eu tô fazendo do jeito que eu acho que tem que fazer. Você fica perguntando muito, pergunta pra enfermeira, pergunta pro pediatra, pergunta não sei o quê. Se a mãe se demonstra muito insegura, aquela sensação de insegurança, óbvio que passa pro bebê. E o bebê fica inseguro e fica também com... Eu acho que ele tem aquela coisa, sabe que nem cachorro que pega o medo da pessoa e quer atacar? Então, a energia que a gente passa, eu acho que a gente troca, né? Então, se a mãe tá ali, gente, tô fazendo meu melhor, vou fazer, vou errar, mas eu vou dar meu jeito aqui. Então, acho que a segurança da mãe é muito importante para poder o bebê também se sentir mais em paz. É verdade. Né? E é isso. E essa maturidade eu vejo, assim, é muito engraçado. Eu vejo foto, às vezes, é da Ana Paula Sibert, eu me lembro, eu falo isso pra ela. A gente fez um enxoval da Vicky, sei lá, em 2019, talvez. Eu tava vendo, apareceu pra mim essa semana, acho que foi agora, apareceu, sabe aquelas as memórias do Instagram? Eu vi a carinha dela, ela era uma menina. Falei, gente do céu, a Ana é outra mulher em todos os aspectos. Eu falei, gente, ela mudou. E a Vicky acho que também tem a idade do Davi. Foi mais ou menos naquela mesma fase, né? Vocês mudam demais. Assim, é que ela é mais velha do que você ainda, Ana. Mas a Tatá, eu vejo a mulherada que eu acompanho, eu falo, meu Deus, é surreal a mudança pós-maternidade. Assim, o posicionamento como mulher, como empreendedora, como influenciadora, muda tudo no relacionamento. É impressionante. É engraçado, porque eu acho que algumas mulheres precisam de uma ligada de chave, sabe? Eu não sei. Não todas, eu acho que passa algum momento da nossa vida, eu sinto isso, principalmente conversando com amigas minhas que não têm vontade de ser mãe, elas tiveram uma ligada de chave em algum momento. Mesmo sem ser mãe? Mesmo sem ser, mas eu acho que quando é um sonho, assim, nosso, eu acho que talvez a gente colocou esse bloqueio no qual a gente mesmo destrava pós-maternidade, entendeu? Então, eu acredito que depois da maternidade, principalmente quem queria muito ser mãe, a gente se redescobre de uma forma e aí a gente matou aquela mulher que a gente foi e a gente se transforma, meio que fênix, assim. Mas, e por exemplo, você queria super ser mãe, mas você talvez romantizasse a maternidade. Ou não? Ou você imaginava... Ou você teve sobrinhos, né? Então você já imaginava, você já sabia da demanda. Eu não romantizava, mas eu achava que ia ser igual a da minha irmã, igual da minha outra irmã. Eu achava que... E maternidade não é igual pra ninguém. Pra cada um é de um jeito. É isso. E, principalmente, o seu bebê é diferente. Eu tive experiência com minha irmã, igual eu falei em outros podcasts, que é a Maria Vitória, minha sobrinha, parece muito comigo. Que eu tive a sensação como se eu tivesse parido ela. Eu cuidava dela, assim, direto. Meu sobrinho, o Tony, que é meu afilhado, foi o meu desejo. Eu queria muito ter um filho homem. Eu falava assim, nossa, eu quero ter muito menino, muito menino, muito menino. Por conta desse meu sobrinho, que eu cuidei também, ajudei muito minha irmã a cuidar. E ele era meu afilhado. Então, assim, eu acho que... É que é diferente a sensação de tia, que nem eu tava lá com meu sobrinho, né? Agora que eu dormia com ele no quarto, com o Kai, de 1 aninho. E eu cuidando dele com 1 aninho, tudo bem que eu já tenho filhos grandes, eu já passei por isso. Então, a minha sensação era diferente da Gi, que é a mãe, vendo aquela... que tava passando por aquilo. Porque no final das contas, toma que o filho é teu, né, amor? Tipo, você é diferente. É diferente. Por mais que você saiba, putz, chora, putz, tem que trocar a fralda, caramba, dá trabalho. É tia. É uma curtição diferente. É porque o que acontece? A minha irmã passou por uma depressão. Ela teve 5 filhos e ela passou por uma depressão. E aí, a gente ajudou muito ela. Só que os filhos dela eram bebês diferentes, assim. Igual eu falo, não adianta, cada bebê é bebê diferente. Até gêmeos são muito diferentes. E aí, quando eu tive o Davi era muito tranquilo, assim, pra dormir. Só que o Davi é uma criança agitada desde sempre. E eu passei por muitos questionamentos com ele, porque ele teve atraso de fala.
Uhum. Eu lembro, até vi teu vídeo colocando, eu vi o vídeo, que vocês foram no médico até pra saber. Lu, foi desesperador. Eu acho que da última vez, eu acho que foi o alívio que eu tive, porque eu fiz audiometria nele. E eu já fiz outros exames e tudo mais. Porque a gente ficou com questionamento. Não, ali, vai, porque tem algum problema. Claro, não. mas dá uma atenção. Como lidar com isso? Exatamente. Se for uma condição, como fazer? Isso. Como administrar, entendeu? Porque já passou a época dos meus pais, por exemplo, minha mãe. Eu tenho um TDAH, minha mãe falava, minha filha, quer aprender, aprende, não quer aprender, tchau. E é isso aí, e é o jeitinho dela. Mas old school é isso. A galera mais old fashion era dessa vibe. Exatamente. E às vezes a gente bota culpa neles, mas eles não tinham acesso à informação. Exatamente. E fizeram o melhor que podiam, o melhor que poderiam fazer. Exatamente. Eles tentavam, tipo, apaziguar com medo de alguém criticar o filho. Então, eles tentavam criar uma situação ali pra falar, é o jeitinho dela, pra ninguém falar que o filho dela tem alguma coisa, que não dá pra fazer tal coisa. Porque naquela época botavam muitos entraves. Muito preconceitos, né? Exatamente. E menos informações, isso é fato. Com certeza. O que hoje, de fato, tem esse benefício da tecnologia, né, de tantas informações você acaba encontrando, mas ao mesmo tempo também são tantas que muitas vezes você encontra muitas divergências em alguns casos. Por isso é muito importante pegar a fonte segura, porque aquilo que a gente estava comentando, é jornalista? Não, não é. Não é. Quem é que está falando? Mas peraí, então qual que é a responsabilidade no que está contando? Exatamente. Né? É a mesma coisa. Quem é o médico que está falando sobre isso ou quem é qualquer pessoa que está ali tendo ouvidos num TikTok da vida? Exatamente. Eu vejo isso com várias pessoas da internet. Às vezes você vê uma criança 20 segundos, 20 minutos, você não tem um diagnóstico pra dar. Imagina. Claro que não, é isso aí. E foi o que aconteceu com o Davi. O pessoal falava muito questão de autismo, por conta que o Davi teve atraso de fala, ele não era uma criança que ficava há muito tempo concentrada. Ele olhava assim no olho, ele tinha... sempre teve... brincadeiras que a gente fazia junto, mas quando eu filmava ele, era sempre o momento dele, que ele tava ali, meio que se interagindo sozinho mas e tal. Mas aí você tinha questionamentos de seguidores, era isso? Era, os próprios seguidores mandavam mensagem. E você vê assim, eu acho que muitas pessoas são para informar. E eu sou muito grata às minhas seguidoras, porque elas realmente mandam mensagem assim, preocupadas, querendo informar. Mas é tão louco que às vezes, até quem quer ajudar, às vezes atrapalha a cabeça da mãe. Porque... Claro. A gente não sabe, a gente não tá... Não tá preparado pra saber como lidar com aquilo, né? Mas tem que lidar, mas tem que ir atrás. Tem que buscar, tem que encarar, exatamente. E hoje em dia, eu tenho muita maturidade pra falar assim... que naquele momento eu me cobrei, eu me culpei, eu falei várias coisas, porque o Davi começou a falar mesmo com 1 ano e 9 meses. Gente, mas é o tempo dele, né? Mesmo, aí mamãe, papai, água, aí depois ele foi desenvolvendo, tanto que o Davi hoje em dia ele desenvolve frases, ele desenvolve, mas até na expressar dele, ele tem dificuldade de expressar. E isso a gente foi vendo porque ele batia muito, criança que bate muito. Se expressar. É porque às vezes não consegue se expressar, e não é porque ela é agressiva, é porque ela não tá conseguindo falar. Não tá sendo compreendida, né? E ser mãe é ser sensível aos detalhes, sabe? Não deixar a peteca cair. E eu vivo várias coisas, assim, principalmente com o Noah. O Noah, ele teve bronquiolite, então ele ficou internado 3 dias na UTI. Uau! E bronquiolite é super sério, tá, Lu? Não sabia. Jura? Lá em São Paulo é super comum, crianças Sim, meu sobrinho acho que pegou. Acho que aliás, muitas crianças pegaram, não foi? Pega muito, muito. Verdade. Foi pra UTI, muitas crianças não conseguem sobreviver. Caramba. Então, assim, o Noah pegou, os brônquios vão fechando, porque ele não consegue tossir. E vai ficando aquele catarro acumulado. Uau. E aí tampa, e aí tem morte, muitas crianças têm morte. Caramba, que desespero, Mari. Muito sério. E aí o Noah foi internado. Meu chão caiu. Imagino. O Davi passando por atraso de fala e muita gente falando assim, pode ser isso, pode ser aquilo, falando várias coisas. Meu outro bebezinho internado. Assim, tá, Lu, eu entrei em desespero, eu entrei em colapso, eu tendo que trabalhar, eu tendo que ir em fábrica, eu tendo que desenvolver produto. Ainda se expor na rede social. Ainda se expor na rede social pra explicar e pra compartilhar.
Então, Lu, eu passei por um momento da minha vida que eu fui obrigada a amadurecer. Sim. Não tinha opção. Sim, não sim. me botaram uma opção. Eu não tinha quem colocar no meu lugar. Eu não tinha... A minha mãe mesmo. A minha mãe mora em Brasília e ela tá ajudando minha irmã. Eu não tinha como falar, mãe, assume aqui. Eu não tenho como. Então, eu tive que amadurecer, sabe? Sim, mas você sabe que é na dor, Mari. Nossa, esse amadurecimento na dor é uma coisa que depois que você supera, ninguém tira de você. Não tira. Porque esse crescimento faz parte de evolução real, assim, sabe? Lembra que eu tava te contando no carro? Que, tipo, a gente tinha uma vida muito boa no Brasil, chegamos aqui, a gente chegou a não ter cama, não ter mesa. Tipo, sabe? Chegar no mercado e agora, compra o pão, compra o leite. Cara, isso foi um aprendizado pra gente que não guardava dinheiro. Lembra que eu te contei? A gente ganhava muito, mas não guardava. Foi um aprendizado que não tem quem tire da gente. Então, assim, a gente se sente também de uma maneira mais empoderada. Tipo assim, pode vir que eu encaro agora. Tudo que vier, tamo junto. Porque agora sou eu. Eu sei do que eu sou capaz. Eu sei passar por tudo isso. E a gente começa a se conhecer também, eu acho. É isso. Mas superou, você entendeu? Claro, graças a Deus deu tudo certo, né? Porque tem pessoas que não conseguem ter resultados finais bons, né? Imagina a mãe que perdeu. Aí essa daí... É difícil. Tem que ter mais força ainda. Então, muito. Nossa Senhora. Por isso que muitas mães, quando mandam mensagem pra mim, Lu, pra mim, eu me coloco no lugar, ela fala, Mari, meu filho tá tendo bronquiolite. Eu falo, vai atrás de fisioterapeuta. Eu sempre mando mensagem porque eu sei o desespero. Sim. E muitas pessoas não têm acesso à informação. Claro. E às vezes não busca, às vezes não vai atrás. E quando vê, é tarde demais. É isso. Entendeu? Mas você sabe, Mari, a gente falando sobre essa questão da maternidade, né? Eu acho que quando... É isso. As mães, quando a gente estava falando, putz, essa coisa das mulheres falando de maternidade, isso, amamentação, um monte de competição que a gente vê, pessoas achando que são mais que outras. Cara, quando a gente entende a maternidade, entende que cada mãe é igualzinha, a dor de uma mãe é idêntica à dor de outra mãe, né? A gente consegue ter muito mais compaixão, né, com outras mulheres, do ponto de vista assim, meu Deus do céu, imagina essa mulher que perdeu o filho dela, se fosse o meu. Então, exatamente. Assim, essa dor, eu acho que essa compaixão, essa conexão que as mães devem... Essa base, que se todas as mulheres, sobretudo as mães, tivessem esse entendimento que toda mãe é igual, o sentimento de uma mãe é idêntico, o medo de uma mãe é o mesmo, né? Assim, a preocupação é a mesma, né? Pronto, o mundo seria diferente, eu acho. Exatamente. Eu nunca tive essa questão de me idealizar como mãe. Mas quando você entra na maternidade, você começa a ver as pessoas idealizarem a maternidade. Tipo assim, tem que ter parto normal, tem que amamentar, tem que isso, tem que aquilo. Eu lembro muito do meu pai falando que ele falava, parto normal é parto normal. Meu pai ele é super assim, parto normal é o melhor que tem, é natural, já falou. E realmente, eu falo, se é natural, se a mulher vai lá, tem lá as contrações e... Se teve essa naturalidade, né? Agora, eu falei pra ele, pai, desculpa, mas 12 horas de trabalho de parto não é um parto normal. Ele fica às vezes bravo comigo, porque a minha mãe teve 5 partos normais. Bom, ela tinha essa facilidade. Eu falo, desculpa, pai, eu não concordo. Eu acho que parto normal é pra quem tem parto normal. Pra quem não tem, uma bela cesárea e tecnologia. É isso, graças a Deus. Graças a Deus. E ele fica assim, ele fala, você é muito moderna. Eu falo, sou mesmo, sou muito moderna. E hoje em dia, se eu soubesse que eu ia ficar 12 horas, porque eu tinha um limite. Você chegou a ficar? Fiquei 12 horas. Tá bem louca, porque no meu, eu lembro que eu tava sem dilatação no Iron, e ela falou assim, você quer esperar? Quando começou a me dar as contrações, ele falou, eu falei, quanto tá? Tá com meio de dilatação. E eu com contração. Eu falei, quanto tempo demorar? No mínimo 12 horas. Eu falei, esquece, abre agora, pode abrir. Foi mais ou menos isso, eu fiquei 12 horas de trabalho. Mas eu não fiquei. Fiquei 12 horas, meio que assim, sedada, porque na hora que eu cheguei no hospital, eles falaram assim, eu senti a dor, aí o pessoal chegou e falou assim, você quer anestesia? Eu falei, pode colocar, rápido. Que isso, ficar aqui aquelas sentindo dor? São infernais. Fica sentindo dor, eu falei assim, não matei ninguém, não fiz maldade com ninguém, não, cara, eu tenho que ficar sofrendo. Pra quê, né? Não, fiquei super preocupada, assim, na hora. Aí, na hora que ele botou anestesia, eu deitei, dormi, um belo sono, aí deu 12 horas, mais ou menos. Aí ele falou, você quer esperar mais um pouco? Eu falei, o quê? Eu já tô 12 horas aqui. Quantos centímetros? 1,5. Eu falei, quê? Não, tipo isso. Não, gente. Eu falei, pelo amor de Deus. Você não tava mais sofrendo. Que tem pessoas que ficam ali mesmo fazendo força. Aí é uma loucura, 12 anos. Meu. Não, eu fiquei desesperada. Parecia, tipo assim... Tem até um meme que fala, parece... Como fala? Dívida de jogo. Gente, é tipo isso. Eu fiquei... Tô pagando pecado. Não faz o menor sentido. Não faz. E depois eu marquei o do Noah e eu falei, se eu soubesse... Com 3 horas, que eu ficaria até com 1 horinha de dor ali, tentando ter...
Mas 12, não. Não precisa. Não é fico isso. mais, É não. que você tomou anestesia, mas tem mulheres que ficam ali sofrendo, né? Eu... A minha amiga aqui, ela teve. Meu, é uma magrelinha, minha amiga, mas assim, pensa. E o filho dela nasceu com 4 quilos e pouco, gigante. Aqui nos Estados Unidos, na Califórnia. Maravilhoso. Normal. Minha filha, ela falou que só olhava a hemorroida dela. Quando eu pegava o espelho, olha a cabecinha dele. Ela falou, amor, ela falou, tirei meu filho dela, abre tudo. E não abriram. Ela sofre consequência até hoje. Sim. A minha mãe, eu lembro que... Olha que coisa séria. Eu falei, você vai tentar parto normal? Ela falou... Aí eu falei, vou. Aí ela falou, compra uma almofadinha de hemorroida. Minha mãe mandou eu comprar. E eu, pra quê? E, tipo, eu não entendia. Você vê? E, Conhece, assim, né? Conhece, 5 partos. Não então, é fácil. Aí, o dia que eu tive parto normal e foi, assim, muito tranquilo, a minha mãe olhou, assim, pra mim, olha que coisa, né? Ela falou assim, nossa, se eu soubesse que era tão tranquilo cesárea, talvez eu teria cesárea. É isso. Mas eu falei, mãe, não dá, 5 não dá. É. Não dá. 5, eu sou a quinta. Então, pra você me ter, você teve que ter 5 normais. Então, foi incrível. Tô brincando. Isso. Não, mas gente, é uma loucura. Mas é isso. Eu acho que essa coisa de tem que ser pra você. Cada um sabe o que tem que ser. E ponto. Né? Mas a gente acaba se sentindo Influencia e culpada, total. culpada. Ah, eu não tive parto normal. Não amamentei. Exato. Mas por quê? Pelas culpas que todo mundo coloca, né? Pela tradição. Mas o que que conta? É o seu sentimento pro É seu isso aí. filho. É isso. E a sua verdade, o que você tá E ali. a sua verdade. E a mesma coisa, assim, ser mãe é ser mãe. Independente de ser mãe adotiva também. Exatamente. É mãe, acabou. É isso. Acabou. Exatamente. Eu te falo isso por experiência. Minha sobrinha, eu olhava pra ela e falava assim, ô, pari. É minha filha. É minha filha. Vou levar embora. Olha, gente. Ô, Mari, me conta uma coisa aqui. Como é que quais são as novidades de Mari Maria Makeup para 2023? Conta para mim tudo. Então, gente, esse ano que passou foi um ano de muito trabalho. Então, assim... Crescimento, pelo que tu contou, né? Exatamente. Não só a questão emocional, igual eu falei com vocês, que eu passei por muitos desafios, mas a gente teve que estruturar a empresa e os produtos também. Eu sou muito criteriosa para lançamento, então os lançamentos têm que estar redondos. É muito difícil você ver um lançamento meu que acabou tendo que pegar lote, essas coisas, porque realmente eu testo, retesto. Então eu tomo muito cuidado nessa questão de teste dermatológico, oftalmológico. Então a gente corre muito atrás desses detalhes. E a gente tinha um lançamento agora pro final do ano, que era a Ginger Glow. E tudo aconteceu para que viesse em 2023. Mas os atrasos, você diz? Por conta dos atrasos. Mas eu acho que nada acontece por acaso. 2023, a cor do ano é laranja. Olha, que cor do máximo! ano. E eu fiquei muito feliz, porque a Ginger é uma campanha que é pra você sentir o que você quiser. É liberdade de expressão, é você conseguir se sentir mais bonita consigo mesma. Ai, que legal. Então, é uma história muito gostosa que a gente pegou várias pessoas, várias mulheres, para contar a história delas, como foi, né, para se aceitar e tudo. Então, a Ginger, ela realmente é um novo momento da marca. E pra gente conseguir lançar da forma que a gente queria, teria que ser no começo de 2023. Então, eu adiei, eu falei, não, beleza, esse ano foi só de construção. E aí, a gente vai vir com essa nova etapa pra marca. Eu tô muito feliz. A gente tem no horizonte para lançar aqui também, mas a gente tá trabalhando um pouquinho mais no Brasil, mas vai acontecer e você com certeza vai ser uma das primeiras pessoas a estar junto comigo. Muito, total. Vamos bombar essa marca aqui, gente. Eu tô muito ansiosa. Então, assim, esse ano de 2023 promete, assim, pra gente. Eu tô muito, muito feliz. Agora a gente vai vir com toda essa pegada laranja e contando essa história. Você vai ver. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar também. Certeza, Mari, porque assim, eu tô sentindo que ela é muito identidade de tua pessoal, né? Assim, exatamente. No momento que você tá, total. Exatamente. A cor laranja, ela significa muitas coisas importantes pra mim, que é liberdade, que é vibração, energia, que é tudo que eu represento, assim, pra marca, que toda vez que, às vezes, a gente passa por momentos mais difíceis, eu falo, não, que a gente vai dar certo, que a gente vai conseguir. Então, eu acredito muito nessa cor.
E essa história também da campanha, da gente conseguir se redescobrir. Que legal. Vai ser muito legal, muito, muito. Os lançamentos que vocês fazem, normalmente, como é que eles acontecem? É por produto? É por proposta? Como é que funciona? Então, essa proposta, a gente começou a dar start no Copacabana Palace, que a gente fez um quarto no Hotel Sephora. Eu vi numa banheira. Exatamente. O Hotel Sephora, ele pega as marcas mais influentes e faz um quarto. E a gente foi uma das convidadas. Que e a gente teve máximo. um quarto lá, todo laranja, Eu vi. que foi com essa campanha, com essa ideia, que é da Ginger Glow. Ginger Glow, o que significa pra mim? É ruiva, né? Uhum. E pra brilhar, eu fazer a ruiva brilhar. Mas o ginger, eu quero mostrar para as pessoas que todo mundo tem um ginger, Um tempero diferenciado. uma coisa pra brilhar ali, que às vezes você não tá dando tanto valor, mas que é aquele seu diferencial, aquela sua ligadinha de chave. Que máximo. E é justamente isso. A gente começou ano passado, esse ano. Ano passado Tá já. quase. Esse ano, Hotel Sephora. E agora a gente vai dar start em 2023, que a gente vai vir com lançamento exclusivo na Sephora, em todo o Brasil. Então, a gente tá muito animada. Que máximo. Animados, né? A equipe inteira tá indo à loucura, Deve porque tá esse é o lindo. lançamento do ano. E junto com o lançamento também do nosso showroom, que a gente agora vai ter um expositor para a gente trazer os clientes para olhar, para a gente começar da ideia dos end caps. Então, todos esses detalhes da marca, a gente está querendo fortalecer a marca no Brasil cada vez mais e trazer como marca brasileira essa questão, até porque nossos produtos são desenvolvidos lá, a maioria deles, Ai, que legal. a matéria-prima também é brasileira. Então, eu até perguntei, é da China? Tu não? Tudo do Brasil. Tudo do Brasil. Que então, legal. eu brinco que é tipo o nosso açaí, é nosso... Maravilhoso. É o nosso produto, assim, que eu tenho muito orgulho de falar que é brasileiro. Então, esse ano vai ser justamente para isso, pra gente começar a criar uma história maior, estender, esticar a corda. Que legal. Pra ano que vem, se Deus quiser, trazer pra cá também. Não, vai trazer certeza. Vai trazer certeza. Mari, como é que é a tua relação com Deus? Com Deus? Então, eu sou muito... Eu já fui muito religiosa, né? Tá. A minha mãe é católica. E De frequentar? De frequentar a missa todos os dias. Jura? Minha mãe reza o rosário todos os dias. Opa. Minha família, a maior parte dela é católica. Hoje eu me digo cristã pela questão que eu estou aberta sempre para ouvir falar de Cristo. Aonde eu vou, eu estou aberta. Assim, uma das pessoas que vivem comigo, tipo, a Santinha, ela cuida do Davi, ela, tipo, meu braço direito, esquerdo, eu brinco para ela, você é meu braço direito, esquerdo. Ela é evangélica. E assim, ela prega a palavra de Deus o dia inteiro comigo. Então, assim, eu vivo, né, a palavra de Deus todos os dias. Eu sou, assim... Eu digo que eu sou uma pessoa que eu sou realmente um milagre. Tá. Eu consegui ser um milagre para mim. Seu próprio. O meu próprio milagre. Você tem orgulho disso? Eu tenho orgulho porque eu não acreditava em mim. Que loucura, né, Mari? Mas só que eu passei a minha vida inteira tendo a presença de Deus. Então foi através da minha fé e do que eu acredito realmente que eu consegui seguir os meus sonhos. E encontrar força, encontrar norte. Então, eu digo que eu tenho uma relação forte com Deus. Sim. Eu tenho uma relação forte. Eu tenho um elo, assim. Eu tenho muita fé. Que bom. Isso faz diferença, né? Você também, muita. E gratidão, né? Você é religiosa ou é... Eu tenho muita fé em Deus, assim, eu fui batizada, no catolicismo, meus filhos também batizei, mas eu tenho muitas crenças variadas, né? Eu também fui de alguns cultos cristãos que eu acho que eles explicam muito mais, é muito mais interessante você ouvir do que na igreja, que eles não, aquela missa é meio confusa, de você conseguir entender. Exatamente. Então, acho que é muito mais claro. Mas eu amo, por exemplo, alguns conceitos, preceitos budistas. O espiritismo também ensina muito de muita coisa, que eu acho que também tem algumas respostas, enfim. Então, eu sou muito... eu tenho minha fé, eu tenho até minha santinha, eu tenho uma santa comigo, que é minha Virgem Maria, que é assim, minha parça de vida, sabe? Ela é minha parça da vida.
E essa é a minha fé. Tenho uma fé em Deus, eu tenho uma relação absurda com Deus. Absurda, que aquela fé, minha mãe fala, Lu, tu é daquelas que tu bota o pé sabendo que Deus vai botar o chão. Eu sou dessas. Exatamente. Sou dessas. Exatamente. Assim, eu, por exemplo, eu tenho esse anel aqui que meu pai me deu, né? É a Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Brasil. Meu pai, ele é muito detalhista. Tipo, ele não é aquela pessoa que compra um presente. Ele chega, ele compra a gramagem do ouro, aí ele faz, e ele faz o anel. Ele é todo assim detalhista. Artista também, gente. Super, super artista. E aí eu tenho o maior carinho, né? Claro. Com esse anel. Eu casei na igreja Nossa Senhora, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, lá na catedral. Aparecida? Não, em Brasília, na catedral. Ok. Então, assim, eu sou, na verdade, igual você falou, é como se fosse devoção, né? Eu admiro muito, eu tenho admiração, sabe, por Nossa Senhora. E pelos mandamentos, assim, da Bíblia. Mas eu acho que a fé, eu acho que ela transcende qualquer religião. Eu acho que é uma coisa muito além, né? Porque é uma força maior que independe. Também tem muita coisa do judaísmo que eu acho incrível. Tem muita coisa que me conecta com muita coisa, mas eu não estudo, não sou uma pessoa estudiosa de religião nenhuma. Exato. Eu te entendo, eu amo também. Isso. Por exemplo, quando falam de Deus e de fé, eu gosto de ouvir. Eu sempre busco, assim, aprende, ouvir. né? E uma coisa que eu acredito, a Bíblia é como se você estivesse seguindo uma história, várias histórias de milhões de anos atrás. Então, tem muitos ensinamentos. Ensina muito. Na Bíblia. Por exemplo, os 10 mandamentos. Eu acho que é o caminho da felicidade. Para mim, eu vejo como o caminho da felicidade. Não que me prenda. Claro. Mas norteia. Exatamente. É porque eu gosto de ser muito livre, sabe? Eu tenho esse pensamento. Eu já fumei. Eu não fumo mais. Porque eu fumava e eu tinha agonia de depender de algo, sabe? Então, eu gosto de ter liberdade. E a Bíblia, quando você vai vendo, quando você vai seguindo os mandamentos, você vai se tornando cada vez mais livre. Sim. Porque o seu não é liberdade. Que é o que o Renato Russo falava. Disciplina é liberdade. Exatamente. E o não é uma disciplina. Exatamente. Então, assim, eu gosto de falar um não. Porque o não, pra mim, me torna mais feliz. Por exemplo, quando eu comecei a falar não pro cigarro, é um exemplo, assim, pra minha vida. Eu comecei a me tornar mais feliz, porque eu me sentia poderosa em relação ao cigarro. Total, você tá mandando em você mesma. Eu falava assim, eu não quero. Ele tá ali, ele tá aqui, mas eu não quero. E eu sou assim com várias coisas pequenas da vida. Arroz. Eu sou viciada em arroz. Mas eu, às vezes, falo, eu não quero. Mas o poder sobre si mesmo é o melhor dos poderes do mundo, porque no final é sempre a gente com a gente mesmo. Exatamente. É sempre a gente com a gente mesmo. E aí eu comecei a me questionar muito quando eu fumava cigarro. Eu falava assim, mas eu sou livre, então eu fumo cigarro. Mas espera aí, eu consigo falar não pro cigarro? Isso. Aí eu comecei a me questionar. E aí foi aí que eu comecei a ler um pouquinho mais a Bíblia e eu vi essa questão dos mandamentos, sabe? Amar o próximo. O que é amar o próximo, né? Você não falar mal do próximo. Você não desejar um mal ao próximo. A empatia. Então, a empatia. A Bíblia fala coisas tão atuais, mas tão atuais que você fala assim... Meu Deus, por que eu não li isso antes, entendeu? Coisas pequenas que você... te torna mais feliz. Te torna. Sim, sim. Te eleva, assim. Eu preciso estar conectada com o meu lado espiritual. Eu preciso. Sim. Eu me sinto bem. Eu me sinto leve. É outro estágio, assim. Sim. Não, e tu acabou de fazer 30. Você ainda é uma piveta, tá? Deixa eu te contar. Mas tem um poder aí dentro, Mari. Talvez você já esteja absorvendo, né? Já tá percebendo. É absurdo, assim. Eu tô vendo, eu tô admirando. Gente, essa menina. Eu estou te conhecendo muito mais agora e tô, assim, impactada. Tô amando, assim. É porque é uma coisa muito pessoal que eu tinha, assim, com Deus desde pequenininha. Olha que coisa engraçada. Vou te contar uma história muito antiga minha. Eu tenho uma amiga minha de Brasília, ela chama Duda, e eu cresci com ela. Tá. A gente cresceu juntas, melhores amigas. E desde que eu tenho 7, 8 anos, eu falava assim... Eu vou casar com um homem de Brasília. Eu morava em BH, gente.
qual que era a chance de eu casar com um homem de Brasília. Claro, podia casar, não, mas, gente, poderia conhecer. Namorei com um cara do interior de Minas, poderia ser qualquer pessoa. Claro. E eu, desde pequena, e eu falava assim, eu vou casar nova. E eu vou casar nova. E aí a mãe dela falava assim, minha filha, vai aproveitar lá que você é bom. Eu falava, não, mas eu quero. Engraçado. Era um sonho pessoal, engraçado, né? Que eu já tinha essa convicção. E eu sempre, quando eu conversava assim, com Deus, eu falava assim, eu mentalizava assim, a pessoa que eu queria pra minha vida. É engraçado. Eu quero um homem que me respeite, que me admire, que me dê autoconfiança e que eu confie nele também, possa dar autoconfiança pra ele, que a gente seja parceiro, eu quero que a gente seja melhores amigos. Eu pensava, não pensava em físico, eu mentalizava. Sim. E aí, quando eu terminei meu namoro, com meu ex-namorado... Do tóxico, eu tava no quarto com minha mãe e eu tava bêbada, gente. Bêbada no nível da minha mãe fazer assim, ó. E minha mãe não bebe. E meu pai falou, minha filha, você tá podre. Assim, porque eu bebia e eu exalava assim, na cara dele. Ele falava, minha filha do céu, o que é isso? Tá exalando, tô ficando alcoólatra. Tô bêbada de você. Com você, tô alcoolizado por causa de você. E aí, eu cheguei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu quero uma pessoa que eu não conheça ainda, mas que já tenha aparecido na minha vida. E que faça sentido, e que talvez você conheça. Ela, eu não conheço ninguém, o que eu vou te apresentar? Eu falei, eu quero muito uma pessoa que, sei lá, faça sentido, que Deus me desse um sinal, sabe? Que toda fé que eu tive na minha vida não foi em vão. Por favor, meu Deus, me dê um sinal. Eu fui pra uma festa de uma amiga em comum, que eu não fui convidada, que minha irmã foi convidada, e ela namorava, e ela falou assim, eu vou nessa festa só porque você quer ir. Eu fui. Aí eu conheci o Rudy. Olha. Mas o Rudy, tá, Lu? Você acharia que era o maníaco do parque. Ele olhava pra mim, assim, tão fixo. Eu fiquei com medo quando eu entrava. Eu falei assim, eu não sou a Gisele Bündchen, amor. Eu sou uma mulher normal. E o cara tá olhando. Eu falei, Bela, eu tô com medo desse cara. Aí, beleza. Fui na festa e ele não parava de olhar. A festa inteira. Cheguei, sentei lá. Aí ele falou assim, posso conversar com você? Eu falei, ué, pode, né? É melhor, né? Do que, sei lá, depois eu saio, você me sequestra. Me sequestra. E aí ele falou, aí começou a conversar comigo. Conversa vai, conversa vem. Eu falei, nossa, esse cara é interessante. Não sei. Gostei. Aí ele pediu meu telefone. Aí na hora que ele pediu meu telefone, ele pegou e conferiu na hora. Eu olhou assim, se tocava. Eu falei assim, olhei pra cara dele. Eu falei, se eu não quisesse te dar meu telefone, eu não dava. Uhum. Se eu dei é porque eu queria dar. E eu falei pra ele. Chegando no final das conclusões, assim, meu pai já era amigo do pai dele de anos atrás. Olha. Só que os pais dele se separaram. E meu sogro foi pra Curitiba e minha sogra ficou em Brasília. Uhum. E aí, quando eu adicionei ele e tudo mais, eu mostrei pra minha mãe. Eu falei, ai, mãe, olha aqui esse cara que me chamou pra sair. Ela, gente, é o filho da Maria Cláudia e do Rogério? Gente! Ué? Nossa senhora, mas ele tá esse moço? Meu Deus, ele foi no seu aniversário e tal. E eu, sem saber, tipo assim, porque fazia muitos anos. Então você vê assim, foi um sinal. Quando você atraiu total o que você mentalizou, assim. Exatamente. Muito louco. E de Brasília. E aquela coisa lá atrás. Muito louco. E aí, quando a gente saiu a primeira noite, e a primeira coisa que ele falou foi de Deus. Olha. Comigo. E o Rudy era um cara que ele passou por um processo com Deus muito difícil. Jura? Porque os pais dele se separaram, teve muito trauma e tudo mais. E ele passou por muito tempo sem fé. Olha. E quando ele me conheceu, assim, ele falou que foi um momento que ele sentiu que Deus estava com ele. Olha que coisa linda. E ele falou assim, que sentia que Deus... E foi uma época que ele foi numa igreja, ele pegou uma foto de Jesus misericordioso e colocou na cabeceira dele. Tinha, tipo, umas 2 semanas. Olha. E aí foi a época que ele me conheceu. Então, assim, tava entrelaçado, sabe? Sim. Não, total. E hoje em dia, tipo, o meu sogro às vezes olha e ele fala assim, essa menina... É porque eu sou difícil, gente. Parece ser fácil, mas não sou facinha, não. Sou bem difícil. E ela falou assim, essa menina é difícil, mas foi quem salvou o meu filho. Olha que máximo. Ele brinca porque o meu marido, ele tava passando por um momento muito difícil. Ai, que lindo. Quer dizer, os dois se encontraram. Se encontraram. Que coisa linda. Isso é coisa de alma, né, Maria? É de alma. É de alma. Coisa linda. De alma. Eu brinco com ele, eu falo assim, deixa eu te falar. Se a gente separar, você é meu melhor amigo. Ele olha pra mim, que separar o quê? Tá maluco? Eu falei, não, porque eu amo tanto a nossa
amizade, porque é a melhor coisa que a gente tem. É tão bom, é coisa linda. Isso é lindo, que Deus proteja muito, porque né, que abençoe e proteja. Isso é lindo. Mari, me fala agora assim, só pra gente finalizar, duas coisas. Primeiro, você tem algum medo? Medo? Ai, eu tenho. Ai, o meu único medo é em relação aos filhos. Assim, sabe? Não tá pra eles, ou eles não estarem comigo. É se separar deles, sabe? De não poder ser a mãe que eu quero ser pra eles. Você tem esse medo? Esse é o único medo que eu tenho. É Mas de não me ser a perder em mãe algum seria momento. como? De me perder em algum momento e a cabeça, às vezes, porque eu tenho medo eu me boto muito pé no chão, sabe? Porque eu não quero que minha cabeça eleve meu corpo, sabe? Eu quero estar sempre com o pé no chão e sabendo como agir. Então eu tenho medo de perder a cabeça, sabe? Perder. E começar a agir de uma forma diferente, tratar as pessoas mal, não ser uma boa mãe para os meus filhos, não estar com eles. Mas assim, você tem que estar sempre ali se puxando, né? Pra não se perder. Exatamente. E como é que você se vê, Mari, com 40 anos? Com 40? Ai, daqui tão 10. próximo. Não, falta 10, amor. Tá próximo demais. Ai, eu me vejo... Com 40, eu digo 40 a mais, tá? Não chegando nos 40, vivendo os 40 pra frente. Ai, eu me vejo... deixa eu ver. Não se vê ainda, vai se ver agora. Vamos ver. Deixa eu ver. Com minha marca internacional. Com mais um filho. Eu vejo o Rude morrendo agora. Me vejo mais realizada, assim, e mais madura, assim. Eu quero amadurecer. Eu sei que amadurecer dói, mas eu quero. Eu tô disposta. Você tá vendo que tá bom, né? É bom, mas dói. Dói, mas é bom. Mas é bom. É ruim, mas é bom. Sim. Mari, você quer deixar alguma mensagem da sua marca, de alguma coisa, alguma novidade? Ai, gente, 2023 promete, é um ano de renovação da marca. Então, assim, quem tem muita vontade de conhecer a marca, por favor, vai lá, corre, acessa no site também, já testa os produtos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, Talu. Você é demais. Eu amei. Uma honra ter você começando aqui esse episódio. Eu amei. Essa segunda temporada em Miami, já pra trazer, prosperidade internacional, né, amor? Pra gente já vir bombando aqui no que vem. Exatamente. É nessa vibe que a gente tá. Nessa vibe que a gente tá. Muito obrigada, muito obrigada. Eu amei conhecer ainda mais, Mari, porque assim, a gente se conheceu em momentos muito gravidez, enxoval, né? Os momentos que a gente teve não foi um momento assim de se conhecer, se conectar como a gente tá fazendo agora. Eu amei. Você, por isso que você voa, você é sensacional. Que voe cada vez mais, que Deus proteja demais essa bolha que vocês têm, assim, de tão boa, tão genuína, que é linda mesmo, que eu vi. Isso eu já vi, isso eu já tinha visto, né? Mas agora eu tô vendo muito mais de Mari e eu amei muito. Você merece voar muito. Obrigada. E eu tô aqui, vamos estar junto aqui. Sucesso. Tamo juntos. Aliás, o próximo bebê estamos fazendo choval tudo aqui, né? Amém. Gente, quero super agradecer. Claro, primeiro Mari. Segundo, o Rude, que tá lá com os filhos, enquanto o Mário está aqui. E, claro, Fê, da Gazeta News. E também a equipe aqui do podcast, que é Pod Studio. Pod Studio, olha lá. Vou marcar aqui os arrobas. Estamos começando agora. Vai estar aqui, tá no... Lembra de dar os... Como é que é? Fazer o like? Mari, me ajuda. Deixa o like. Deixa o like, me ajuda. Deixa o like, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que eu vou ler os comentários. Comentem bem, que eu fiquei quietinha, não fiquei? Não invadi, não atropelei. Você arrasou. Obrigada. Porque, gente, eu falei, meu Deus do céu, não posso mais atropelar meus convidados. Não posso ser falada mal. Foi sensacional. E, tá grávida, enxoval, assessoria Talu Concept Baby, Estados Unidos, Brasil e Lisboa. Se você também tem produtos que seu bebê não usa mais, aliás, vamos botar o carrinho lá, hein? Second Hand to Baby Concept. E, gente, vem com a gente, que aqui é só felicidade. Espero que vocês tenham amado. Obrigada, lindona. Beijo.